Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta sexta-feira, análise pré-jogo de Santos e Vila Nova, Vila Nova e Santos. Pode ser a rodada em que o Santos garantirá matematicamente a sua volta à Série A. Então, um jogo muito importante, tomara que o Santos faça o dever de casa e aí você, torcedor do Santos, ligue o secador na sua casa e torça contra o Ceará no próximo domingo, que recebe o Avaí dentro de casa. Se o Ceará empatar ou perder, acabou o sofrimento. O Santos estará de volta à Série A com 3 rodadas de antecedência. Mas mesmo se vencer o Vila Nova, chegando a 65 pontos, o Santos já estará de volta à Série A. Restará apenas a oficialização, que aí sim pode vir na rodada na próxima semana, contra o Curitiba, jogo fora de casa. E para esse jogo, o técnico Fábio Carille arma o Santos com 2 novidades. Nós vamos falar tudo, mas tudo mesmo sobre esse confronto a partir de agora. Mas antes, você vai se inscrever aqui no nosso canal se não estiver inscrito, ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo ou live, comentar o seu placar racional e o seu placar passional, diga aí o que você acha que vai acontecer nesse jogo, compartilhar o nosso conteúdo, que é muito importante, deixar o seu like, que é mais importante ainda, hypar esse vídeo se na tela do seu dispositivo, na parte dos comentários, arrasta a tela para a esquerda, apareceu a opção hypar, entrega os pontos aí, o YouTube vai impulsionar a entrega do meu vídeo. E se você quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe a partir de R$ 2,99 por mês. E te convidar, amanhã, sábado, acabou o jogo, vem aqui para o canal participar da nossa live pós-jogo e deixar avisado. No domingo, quando acabar a partida entre Ceará e Avaí, se o Santos estiver de volta à Série A, live mais que especial aqui no nosso canal, tá certo? Então, recados dados, vamos às informações desse jogo. O Santos, como vamos começar pelo time da casa, né, o motivo da existência deste canal, o Santos terá 2 novidades no time titular. Volta do goleiro Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão contra o Ituano, quando o Diógenes estreou, e o Luan Pérez, que perdeu as 2 últimas partidas em razão de um problema nas costas, deve formar a dupla de zaga com Gil. No mais, a repetição do time que jogou contra o Ituano na última rodada. Rainer, meu Deus do céu, mantido no time titular, sabe-se lá por quê. E na frente, Serginho, ele que vem se destacando. Contra o Ceará, cruzou uma bola para o gol do Pituca e contra o Ituano fez um dos gols. Então, o Serginho crescendo a sua produção nessa reta final de campeonato. Por outro lado, o Tigre vive uma situação de vida ou morte. É um time que está a 7 pontos do Mirassol, mais uma vez o Vila Nova caindo de produção, derretendo na reta final do campeonato, assim como aconteceu no ano passado, e o Vila Nova, portanto, tem um jogo de vida ou morte, como eu acabei de dizer. O Vila Nova basicamente precisa vencer todos os seus 5 jogos que faltam e também torcer para os seus outros adversários tropeçarem. Então é uma missão muito difícil e até por isso, por mais que o torcedor santista esteja confiante, eu acredito que o Vila Nova não vai facilitar a vida, porque, trocando em miúdos, falando português muito claro, se o Vila Nova não pontuar na Vila Belmiro, acabou praticamente o campeonato do time do Centro-Oeste brasileiro. Então, por mais que eu não ache que o novo treinador, o Thiago do Vila Nova, vá colocar o Vila Nova para marcar o Santos pressão lá em cima, num modo kamikaze, não acho que o Vila Nova vai facilitar a vida do Santos, porque, sendo muito sincero, eles não têm absolutamente nada a perder. Já é uma situação pouco provável de acesso, ainda que matematicamente isso ainda seja viável, então o Vila Nova pode vir para Vila Belmiro jogando a sua sobrevivência. Então, não vai ser um jogo fácil. Eu só espero que, assim como o Vila Nova tem uma situação de poder decidir a sua vida, o Santos tem que fazer a sua parte e depois secar o Ceará. Mas eu espero que o Santos não confunda essa ansiedade com aquela pressa que atrapalha o ritmo de jogo, porque tem caminho sim para o Santos vencer o Vila Nova e nós vamos falar disso já já. O Vila Nova, que por exemplo tem a 4ª pior defesa da competição, já tomou 44 gols na competição nessa Série B, e é um time que trocou de treinador recentemente. Há 2 rodadas, melhor dizendo, 3 rodadas na verdade, né? O treinador do Vila Nova já vai contra o Santos para o seu 3º jogo. Eles jogaram no Oba contra o Curitiba e tomaram um sonoro 3-0.
é a primeira derrota do Vila Nova no seu estádio, o Oba, onde eles eram os melhores mandantes e agora são o segundo. Então aí a direção faz uma troca no comando, porque viu que a maionese estava desandando e o acesso estava entrando, estava indo pelo cano, né? E o treinador do Vila Nova assumiu recentemente, mas com uma semana cheia. Foram 2 jogos, então agora ele tem mais tempo para preparar o time. Então, ele tentou algo no jogo passado contra o Avaí que deu absolutamente tudo errado. É um time, o Vila Nova, que costuma jogar num 4-1-4-1. E no jogo contra o Avaí, o novo treinador do Vila Nova colocou um 4-2-4, né? Só dar o nome certo, é o Thiago Carvalho, treinador do Vila Nova. Ele armou um 4-2-4 com o Alisson, que é o melhor jogador do time, líder em gols, líder em assistências, para formar uma dupla de ataque com o Henrique Almeida. Tomou um 3-0 e perdeu o rumo de casa. Então eu acho que ele deve voltar para uma formação que o Vila Nova já vinha jogando num 4-1-4-1. Mas o Santos pode, sobretudo explorando o jogo pelos lados, levar perigo contra o Vila Nova, que tem uma defesa um pouco frágil e que o Santos tem um caminho interessante pelas beiradas do campo. Para mostrar para vocês, vamos compartilhar aqui a tela com os nossos tradicionais campinhos que vocês já estão acostumados. Então vamos lá. As prováveis escalações para esse jogo são as seguintes. O Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Rainer, Gil, Luan Pérez e Escobar, Schmidt, Pituca e Juliano, Guilherme, Serginho e Wendel Silva. O Vila Nova, por sua vez, deve vir a Vila Belmiro com Deni Júnior, Alex Silva, Dankler, Gemes e Juan, esse que é jogador criado nas categorias de base do Santos, Cristiano, Igor Henrique e Arilson formando um tripé de meio de campo, Alisson, o melhor jogador do time, Júnior Todinho, conhecido jogador, salvo engano, do Água Santa, e Henrique Almeida, para quem não está associando, Henrique Almeida jogou aquele Mundial Sub-20 em 2009 ou 2010, salvo engano, foi eleito um time que tinha Lucas Moura, Neymar e etc. O Henrique Almeida foi eleito o melhor jogador da competição e, se eu não me engano, o melhor Sub-20 do mundo, hein? Que coisa! Virou um andarilho da bola rodando por aí, mundo afora. Aqui nesse time do Vila Nova, como vocês podem ver, né? O tripé de meio de campo acaba encaixando a marcação, tá 1 para 1 aqui. Mas qual que eu acho que é o grande caminho aqui para o Santos? O Vila Nova costuma ter algumas dificuldades nos jogos, enfrentando adversários que jogam bastante pelos lados, tá? O Avaí fez boas jogadas em cima do Vila Nova, exatamente assim, sobretudo do lado direito, explorando as costas do lateral Alex Silva também. O Juan, em alguns jogos, é o lateral que fica um pouco mais preso, em outros ele desce bastante, então também tem um espaço por aqui, mas a grande questão é a seguinte, todos nós sabemos que o Serginho não é um ponta que vai pegar essa bola e vai partir para o mano a mano em cima do Juan. Ele é esse jogador que vem para dentro. E é muito importante que o Serginho faça isso para causar um dilema na zaga do Vila Nova, porque, via de regra, os adversários, os sistemas defensivos não gostam de que esse lateral saia para caçar, porque aí você quebra essa linha de marcação. Então, qual que é o que o Santos precisa fazer? Com o Serginho por dentro, tentar criar uma situação de superioridade numérica do Santos. 4 meio-campistas do Santos contra 3 do Vila Nova. Forçar para que o Santos tenha mais jogadores por dentro para conseguir articular. E a alternativa para isso é o lateral acompanhar o Serginho. E com isso, vamos ao segundo calcanhar de Aquiles do Vila Nova. Por mais que o Alisson seja o melhor jogador do time e o Júnior Tadinho também seja um jogador canhoto, né, que acaba finalizando bastante de fora da área, eles não são tão marcados por ter aquela recomposição aguerrida, por exemplo, como o Guilherme faz bastante, ajudando o Escobar. Então, tentar aproveitar que o Alisson, justamente por ser esse jogador mais decisivo do time, não volta tanto, o Serginho vindo por dentro, ele abre esse corredor para o Rainer ultrapassar. E aí o Santos pode ter a condição de ter uma jogada de linha de fundo, receber essa bola do próprio Juliano, do Serginho, para o Rainer chegar aqui pela linha de fundo e fazer uma jogada, receber essa bola em velocidade. O Santos, por exemplo, talvez, além de uma jogada de linha de fundo, tendo essa vantagem por dentro, poder criar essa jogada para o Wendel ser lançado nas costas da zaga do Vila Nova, que não é tão veloz assim, não é das mais lentas, né? Mas não é tão veloz assim. Então, acho que passa muito por isso. A mesma coisa do lado de lá. O Juliano, ao invés de ficar aqui junto dos zagueiros do Vila Nova, vir jogar por dentro para que o Santos possa ter
o Guilherme sendo acionado aqui para cima do lateral do Vila Nova. Agora, uma coisa que o Santos precisa prestar atenção é justamente o outro lado dessa moeda. Já que o Alisson não volta tanto, né, o Santos precisa, sem dúvida nenhuma, ficar de olho no contra-ataque, porque aí nós temos uma grande questão. O Vila Nova, né, porque eu acredito que o Vila Nova vai jogar baixando as suas linhas, eu só tenho dúvida de uma coisa, e aqui eu vou até sugerir algo para o treinador do Vila Nova, claro que eu estou brincando, não tenho a pretensão de ensinar ninguém, mas será que o Vila Nova vai baixar um 4-5-1, vai marcar com essa linha de 5 aqui, ou vai fazer diferente? Por exemplo, o que eu, André, faria, justamente para potencializar o meu melhor jogador e também para explorar uma fraqueza do Santos que vocês já sabem qual é. Se eu sou o Vila Nova, eu marco com uma linha de 4, igual o Santos, o Cristiano e o Igor Henrique por aqui, por exemplo. Eu abro o Arilson, peço para o Arilson acompanhar aqui o Serginho, né? Então, quando o Vila Nova estiver sem a bola e o Santos estiver trocando essa bola aqui no meio, eu marcaria com essas duas linhas de 4 aqui, ó, baixa esse jogador, o Guilherme está aqui, o Serginho está aqui. E eu deixo o Alisson aqui, ó, para pegar o contra-ataque. Por quê? O Rainer subiu, bola nas costas. Vila Nova roubou essa bola nas costas para o Alisson. Para quê? Para ele pegar o Gil no mano a mano. A gente sabe que o Gil, por mais que tenha uma técnica absurda, dispensa apresentações, a cobertura do Gil é bastante deficitária. Ele não dá carrinho, por exemplo, ele tem uma certa dificuldade para fazer a caça. Então, se eu sou o Vila Nova, eu deixo o Alisson aqui só para o contra-ataque. Marco com duas linhas de 4 e deixo o meu jogador aqui para ir flutuando, se for a bola lá nas costas do Escobar, por aqui também. Mas o caminho das pedras para o Vila Nova está aqui. Explorar as costas do Rainer, que tem uma tomada de decisão fraquíssima, perde muitas vezes a posse de bola, isso é uma informação, e jogar no mano a mano contra o Gil, que apesar de ser um baita de um zagueiro, já não tem tanta essa velocidade, e aí o Alisson é o principal jogador do Vila Nova, tá certo? Então essa é uma análise tática que eu queria trazer para vocês, só recapitulando. Importante que o Serginho jogue por dentro para forçar essa dúvida no lateral esquerdo do Vila Nova, o Juan, se eu mantenho a minha posição na linha ou se eu quebro a linha e vou acompanhar o Serginho, podendo abrir esse espaço para o Rainer passar. Jogar pelas laterais, o Santos fazer aquele balanço, começa o jogo pela direita, para o Vila Nova vir marcando o Serginho, o Rainer inverte essa bola para o Guilherme pegar o Alex Silva no mano a mano. É um lateral também que tem sofreu muito no jogo passado e é um caminho importante do Santos pegar o Guilherme no mano a mano, já que o Guilherme é o jogador mais perigoso do Santos. E do outro lado, o time do Vila Nova, o Santos precisa prestar atenção justamente com o Alisson, artilheiro do time, garçom do time, jogando nas costas do Rainer, que perde muita posse de bola, tendo a cobertura do Gil, que não é tão eficaz assim. O Santos, repito, se ganhar, está provavelmente com 1,5 pé na Série A, vai ter 65 pontos, número muito difícil de ficar de fora da Série A com essa pontuação, mas mesmo que ganhe, para confirmar o acesso, o Santista precisa torcer para o Ceará tropeçar contra o Avaí no domingo. E se isso acontecer, live especial para nós lavarmos a alma e comemorarmos a nossa volta à Série A, lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Mas antes disso, amanhã, sábado, acabou o jogo por volta das 6h30, 7 horas. Live pós-jogo aqui no nosso canal. Venha fazer parte de mais uma transmissão analisando um jogo do Santos. Gostou desse vídeo? Não esqueça do seu like, se inscreva se não estiver inscrito. Ative o sininho, comente, compartilhe, hype esse vídeo e se quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe a partir de R$ 2,99. Você ajuda bastante no crescimento deste canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.